pessoal! Estamos com mais um Preparação no Ar. E no programa de hoje, vamos falar sobre os artistas ocultos. Os artistas que conhecemos por suas vozes nos filmes, séries e animações, além de conhecer suas rotinas, você vai ver também a preparação de filme dublado, curiosidades da dublagem, como os profissionais se preparam para encarar um personagem, dicas para quem quer ser um dublador e um bate-papo aqui no estúdio com dubladores, agora no Preparação. Mas afinal, quem são os dubladores? Dubladores são os profissionais que emprestam suas vozes para personagens de filmes, séries, desenhos e novelas que são produzidos em outros países. Vocês já devem ter ouvido isso no começo dos filmes. Versão brasileira. Eu ouvia muito, tentava até adivinhar qual seria o estúdio que viria depois do Versão Brasileira. E todos os filmes que vocês ouviram uma dessas frases são dublados. O primeiro filme com algumas falas dubladas foi O Cantor de Jazz, de 1927. O primeiro filme totalmente dublado foi Luzes de Nova York, de 1929, que usava a dublagem para corrigir a baixa qualidade dos equipamentos de som. Aqui no Brasil, o presidente Jânio Quadros assinou um decreto que determinou que todos os filmes exibidos na TV, após 1962, deveriam ser dublados. A primeira dublagem aqui foi a animação Branca de Neve, da Disney. E em 1946, Herbert Richards abriu o primeiro estúdio de dublagem do Brasil. As dublagens de filmes, animações e séries são feitas por profissionais qualificados. A dedicação e o preparo é muito importante. E a equipe do Preparação foi conhecer um estúdio para mostrar como funciona. Artisticamente, a dublagem é um trabalho do ator que requer interpretação, experiência de vida e treino. Em uma de nossas visitas a um estúdio de dublagem, conversamos com o dublador e diretor Nelson Machado, que nos contou um pouco como funciona a dublagem. A dublagem tem a definição técnica da dublagem, que é só transpor uma obra pronta, né? Em geral um filme, de um idioma para outro, de uma cultura para outra, na verdade, né? Que não é só uma tradução literal, é a transposição das ideias que estão contidas naquele trabalho para uma maneira que o público de outro idioma possa entender. Tecnicamente é isso a dublagem. O processo de dublagem se inicia na tradução do texto. Porém, não se trata de uma tradução literal, e sim uma adaptação, feita por um tradutor especializado que conseguirá adaptar o texto em português mantendo o sentido do idioma original. São necessárias algumas adaptações, necessários alguns ajeitamentos no texto que o livro, por exemplo, não pede, certo? Às vezes uma frase no idioma estrangeiro qualquer, ela é muito curta, mas para traduzi-la precisa de 1,5 linha. Para fazer num livro você põe 1,5 linha e pronto. O resultado está lá, perfeito. Mas quando ela é muito curta aqui com alguém falando, você tem que traduzir por alguma coisa daquele tamanho que dê o mesmo significado que a frase inteira daria. Então é um pouco mais trabalhoso. Após a tradução, o texto é dividido em partes, que são chamadas de anéis. Cada anel é uma fala do dublador. Conversamos com Miriam Lins, dubladora e diretora de dublagem, que nos explicou como funciona a gravação. Trabalham dentro do estúdio o diretor, o técnico e o dublador. Aqui tem um monitor para mim, um monitor para o técnico e um monitor do dublador. E aqui vou dizendo para ele em qual anel ele está. Aí ele vai lá na página, acha o anel, a gente passa uma vez o texto, ele vê a cena, não é como em teatro, como cinema, que você pega o texto com antecedência. O texto é na hora. A gente situa, explica como que é o filme, o que está acontecendo naquela cena, qual é o personagem dele na história. Aí a pessoa pega na hora, passa uma vez, acompanha, vê onde que tem pausas, onde está falando mais alto, onde está falando mais baixo, faz as suas anotações no texto. Passamos uma segunda vez, que é para ele tentar, né, ver se está certo o que ele anotou, e normalmente na terceira vez é feita a gravação. Pois tudo isso vai para uma ilha de edição e vai ser mixado, todas as vozes vão ser colocadas juntas nos seus lugares certos. Um estúdio de dublagem é formado não apenas por dubladores, mas sim de toda uma equipe técnica que faz com que a dublagem seja possível e de qualidade. O pessoal técnico, né, o captador, a pessoa que trabalha no estúdio, captando o áudio, que tem que ser feito com perfeição também.
Quem vai juntar essas vozes, fazer uma pré-mixagem, é outra pessoa. Quem vai fazer a mixagem final é outra. Às vezes é a mesma, às vezes é outra pessoa. Depois tem o pessoal de QC, de controle de qualidade, que depois de tudo pronto vai assistir, vai ver os defeitos, vai ver o que falta, o que não falta, o que falou errado, o que ficou com som ruim, para mandar refazer, para deixar as coisas certas no lugar certo. Cada uma dessas pessoas, se fizer o seu trabalho mais ou menos, não fizer lá muito bem feito, prejudica o todo. Não tem saída, tudo tem que estar muito bem armadinho, senão o resultado final vai sofrer algum prejuízo. A dublagem não apenas possibilitou o acesso a obras audiovisuais de outros idiomas, como também se tornou parte de nossas vidas, através de vozes que fazem parte do nosso dia a dia, que podem ter nos marcado. Se você me deixa louco! E é muito legal saber como as coisas funcionam por trás das vozes que ouvimos nos filmes. Realmente, eles precisam de muito estudo e preparo para passar toda essa emoção através de suas vozes. Parabéns aos profissionais envolvidos e obrigada pelos estúdios que abriram suas portas para a nossa equipe. E depois do intervalo, vamos bater um papo com os dubladores Alessandra Araújo e Afonso Amajones, que já estão aqui no estúdio com a gente. Durante o intervalo, você pode responder para a gente nas redes sociais, usando a hashtag #PreparaçãoDublagem, a seguinte pergunta: quais personagens nossos entrevistados dublaram? Lisa Cuddy, de Dr. House e Lincoln Burrows, de Prison Break, Monica Geller, de Friends e Rick Grimes, de The Walking Dead, e Cersei, de Game of Thrones, e Matt Murdock, de Demolidor. Corre lá nas redes sociais, que no próximo bloco nossos convidados respondem para a gente. E fiquem aí, que o Preparação volta já. Preparação está de volta na companhia dos dubladores Alessandra Araújo e Afonso Amajones. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer para nós. Que bom, prazer nosso também vocês estarem aqui. Olha, no bloco anterior, nós perguntamos quais personagens nossos convidados dublaram. E a resposta certa é Lisa Cuddy, de Dr. House, e Lincoln Burrows, de Prison Break. Alessandra Araújo também dublou a Rainha Berlin, de Sailor Moon, Erin Driscoll, de 24 Horas, e entre outros personagens. O Afonso Amajones também dublou alguns personagens conhecidos como Maximilian Pegasus, de Yu-Gi-Oh! E Michigai, em Naruto. Muito obrigada pela presença de vocês novamente, tá? Agradeço. Sejam bem-vindos à Preparação. Valeu. Alessandra, como você conheceu a dublagem e como se tornou uma dubladora? Bom, o universo da voz sempre me fascinou muito. Eu, em 1900 e bolinha, em 87 para 88, trabalhava na Denison Propaganda e eu sempre dava o telefone, o pessoal, poxa, você tem uma voz interessante, você tem uma voz sonora, bonita. E eu comecei a acreditar nisso, né? E aí eu fui para um curso no Senac. Eu fui a segunda turma de locutores do Senac. Tinha um curso que foi feito lá. E aí, nesse curso, eu já saí com um emprego na UFFM como locutora. E a partir daí eu comecei a me interessar pelo universo da dublagem, porque eu tinha muita fascinação por filmes dublados, por aquelas vozes, né? A voz é uma coisa que mexe muito com o imaginário da gente, né? E aí eu fui me preparando, eu fui fazendo cursos, eu fiz curso de arte dramática, eu tirei o meu DRT e eu comecei a dublar. E fui indo, fiz estágio um tempão, a gente fica... Né, naquela época não tinha cursos de dublagem, então a gente ficava ali olhando aquelas feras, dublando, né? Ali caladinho, quietinho, para não dar pinta, né? Mas aí eu fui aprendendo, fui fazendo. Um dia você fazia uma coisinha menor, no outro dia você fazia uma coisa um pouquinho maior, um vozeiriozinho e tal, até estrelar um filme, até estrelar uma série. Fui indo aí, estou aqui hoje, 30 anos depois. Que bom, nós agradecemos muito, porque... as pessoas que você fez são grandes atores, né? E dublar eles deve ser o máximo. Ah, sim, eu gosto muito, muito, muito do que eu faço. Eu amo minha profissão. Que bom. Afonso, tem algum idioma que você acha mais difícil de dublar? Eu acho que os asiáticos, nem todos, mas o cantonês especificamente, porque ele é um idioma que dificilmente fecha o diafragma, como nós fazemos R, P, Q, essas coisas diferentes. E eles não, eles têm o en-o-ya para dizer uma frase inteira. E você tem que colocar isso, uma vez que a gente está lá para fazer, aquilo tem que sair feito. Então, a gente tem que dividir
acertar o português da melhor forma possível, para continuar inteligível e para ser fiel ao que está sendo feito ali na imagem, que é a primeira coisa que a gente está vendo. O som, claro que ele tem um fator muito importante, mas ele complementa a imagem, que é muito poderosa, que a gente está vendo ali, né? Entendi. Bom, a dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo. O que torna a nossa dublagem tão boa? Eu acho que o talento, né? O povo brasileiro é muito talentoso, né? Você vê que a gente tem grandes músicos, a gente tem grandes compositores, enfim, eu acho que a dedicação, o talento, é uma mistura de um pouco de tudo, eu acho, né? A criatividade, né? Você vê que o desenho animado, por exemplo, o Fred Flintstone, os Flintstones, recebeu uma carta lá da Hanna-Barbera dizendo que era a melhor dublagem do mundo que era feita, né? Então, o brasileiro, ele sempre bota um caquinho, ele dá uma ajeitadinha e faz aquilo ficar muito palatável para quem é do Brasil, né? Por isso que hoje a gente tem tanto fã, a gente tem tanto reconhecimento, não só aqui no Brasil, como internacionalmente, por causa disso, porque a gente, além desse compromisso que existe com o original, o brasileiro sempre dá uma ajeitadinha, a gente costuma, né, Amazones? A gente ajeita muito o texto. O texto ele vem traduzido de uma forma um pouco dura, né? E o dublador, ele dá aquela soltada, ele, conforme o personagem, ele dá aquela ajeitadinha, põe um molhinho, põe um plus, põe uma coisinha a mais. Isso faz com que os fãs adorem, né? Principalmente a animação, né? Eu queria falar uma coisinha também. Quanto ao que ela falou da tradução, a tradução é feita para ser traduzida, pronto. Não é feita para um dublador. E ela é muito quadrada, ela é muito feita ao pé da letra. Então, você pega termos, por exemplo, que não tem nada a ver com a gente, que não tem graça nenhuma aquilo. Então, o que a gente acaba fazendo? Dentro do nosso comprometimento que nós temos, nossa entrega como atores para fazer um trabalho bem feito, aquilo, para mim, vocês estão assistindo, mas para mim aquilo tem que ser entendido de primeira. Então, não pode haver assim palavras difíceis, meias palavras, subjetivas, não. Aquilo tem que ser entendido por quem está assistindo na primeira vez que a pessoa está assistindo. Tem que fazer nós sentido. assistimos, nós podemos ver até 2, 3, 5 vezes. Mas quem está assistindo em casa vai ver uma só. Então, aquilo tem que ser entendido de primeira. Então, quanto mais a gente puder fazer para deixar aquilo mais claro possível, linguagem de rua, linguagem que a gente tem com um frentista de posto. Fazer mais sentido para o espectador, né? Só um exemplo Sem rodear, fazer a coisa direta mesmo, inteligível, da primeira vez que Só um você exemplo ouve. disso. Por exemplo, o americano diz, I'm glad to see you, né? E aí o tradutor põe, estou feliz em vê-lo. Aí a gente põe, que bom que você está aqui. Quer dizer, a gente traz para o Brasil, né? A gente adapta. E para nossos entrevistados tomarem uma água, vamos fazer um rápido intervalo. E na volta, vamos conversar com os nossos entrevistados, Alessandra e Afonso. Para você que ficou com vontade de ser um dublador, não saia daí. Temos uma matéria especialmente para você. E fica uma pergunta para você responder. Qual o nome do primeiro reality show sobre dublagem? Dubladeando? Quem dubla? Ou quero ser dublador? Não esqueça de responder usando a nossa hashtag dublagem nas redes sociais. O Preparação volta já. E o Preparação está de volta. Vamos continuar o nosso bate-papo com os dubladores Alessandra e Afonso. Afonso, então, como você havia falado no último bloco, a tradução não é tão fiel por conta da linguagem que cada país usa. Então, vocês têm a liberdade de mudar para nossa linguagem, vamos dizer assim. Isso mesmo. Nós, por exemplo, que temos um tempo, né, relativamente longo na profissão. Porque é perigoso você mudar o roteiro, você mudar o curso da história, como eu já fiz algumas vezes. Eu sou um cara meio perigoso para esse tipo de coisa. Diretor tem que ficar muito de olho em mim, porque eu, preocupado com essa adaptação da linguagem, da mensagem que está sendo passada, para que o brasileiro
entenda muito facilmente, se você não estiver muito ligado com o que está acontecendo e com o que vai acontecer depois das suas falas, você pode mudar alguma coisa ali que seja até grave. Então, há um certo cuidado. Claro que a gente tem um conhecimento geral sobre muita coisa, para não falar uma besteira ali, um nome errado de algum país, alguma localização, que alguém possa se confundir. Eu mantenho aquilo que eu falei. Quem está assistindo, aquilo tem que ser muito claro para ele. E da primeira vez que ele vai ouvir, porque ele não vai ouvir mais, a não ser que ele assista o filme de novo. Mas a primeira vez que ele escutar aquilo tem que ser muito claro e ele tem que saber do que nós estamos falando, de onde se está falando, de quem se está falando. Isso tem que ser feito na primeira vez, porque ele vai ouvir uma e pronto, acabou. Então, nós temos que ser o mais claros possíveis. Então, eu mudo muito o texto, eu mudo bastante o texto para colocar uma coisa muito direta, muito clara, transparente, para que seja entendido de primeira e da forma mais fácil possível. Papo, repito, conversa que se tem em mesa de bar. É a mais fácil de ser entendida. A forma mais fácil e mais rápida de ser entendida é a mais coloquial. É a que se fala sem rodeios, é a que se fala no português claro, né? Vamos dizer assim. É aquilo que a gente tenta passar. É essa mensagem que seja entendida imediatamente ao ser escutado. Alessandra, quando você está dublando um personagem por muito tempo, por exemplo, a Lisa Cuddy do Dr. House, você pega algum vício dela? É difícil desapegar para ir para outro personagem, pular assim, fazer 2 personagens ao mesmo tempo e conseguir intercalar? Essa é uma pergunta interessante, porque no momento em que você está vivenciando um personagem, você sai de você para ser ele, e no nosso caso, somente através da voz, né? Então, você pega, assim, uns pequenos vícios, porque aquilo te ajuda a dublar aquele personagem, né? Você dubla sempre o ator fazendo o personagem e não o personagem. Você dubla o ator fazendo o personagem porque isso traz verdade ao trabalho, né? Como é que aquele ator fez aquele personagem? Como é a embocadura vocal, quer dizer, é uma embocadura pequena, fechada, é uma embocadura larga, grande, solta. O ator respira muito antes das falas, o ator tem trejeitos depois das falas. Às vezes ali não tem nenhum áudio, mas se você não dublar, parece que a gente esqueceu de dublar aquele trechinho, né? Então, é uma série de coisas, e cada coisa é diferente a cada dia, né? Então, mesmo quando você pega um personagem fixo que dura, como até o Afonso estava me contando agora há pouco, foram 15 anos fazendo Bones. No caso dele, são 15 temporadas, você vai pegando o jeitão do cara, tem hora que você fala assim, pode gravar. Quase que você nem olha mais, porque você já está tão naquilo, né? Mas aí você se liberta. É engraçado, a gente tem uma memória muito seletiva, dublador, sabe? E muito deletiva também. Porque você faz aquilo, papapá, você vai embora, pronto, você esqueceu, você não lembra mais. Eu acho que se a gente fosse ficar lembrando de tudo que a gente dubla, a gente enlouqueceria. Imagino, com certeza. Muita coisa, é muito personagem, é muita gag, é muito chavão. Então a gente, enfim, ali naquele momento você vivencia da forma mais profunda, mais sentida, mais impactante possível. Quando você sai, oba, vou tomar café. Esquece totalmente. Com certeza. Bom, depois desse papo gostoso com os dubladores, você não ficou com vontade de ser dubladora? Eu fiquei. Gil, mas você precisa do DRT de atriz. Mas afinal, o que é DRT? O DRT é o registro de um profissional junto à Delegacia Regional do Trabalho. A formação como ator dá o direito de ter esse registro. E também é muito indicado que seja feito um curso de aulas teóricas e práticas. Para você que quer ser um dublador, fomos conversar com o pessoal da Du Brasil, que é um centro de formação profissional e também um estúdio de dublagem. E o Bruno Sangregório contou para a gente os 2 passos para ser um dublador. A primeira é a questão burocrática, né? O mercado exige que todo ator atuante em dublagem seja um ator registrado, que tenha registro junto ao Ministério do Trabalho. Esse registro ele é importantíssimo, porque inclusive é uma das coisas que determina a função do ator mesmo, né? A questão profissional da coisa. E para dublar você precisa ter esse registro. E a segunda questão é prática, né? Diferente do registro, que é uma questão formal, só para comprovação mesmo de que você é um ator registrado, regulamentado, que tem capacidade de exercer aquela função. Se eu não tenho ferramentas como ator,
Isso não me permite desenvolver o trabalho que está na tela. Devido ao desenvolvimento tecnológico, os dubladores gravam individualmente e o curso prepara o aluno para encarar esse e outros desafios. O mínimo de recursos como ator para desempenhar o mesmo trabalho que o cara fez lá na tela, só que só com a minha voz. Então se torna um trabalho ainda mais desafiante, porque eu não tenho recursos, a minha fisiologia, o meu corpo não me permite trazer muita coisa para a cena, porque eu não posso fazer barulho no estúdio, para começar. Hoje, com os sistemas mais novos, né, se tornou mais simples, porque eu não dependo mais do horário daquele dublador estar junto com o outro no estúdio, cada um vai fazer seu horário, todos os dubladores são prestadores de serviço, eles vão trabalhar com a sua agenda própria, e os estúdios vão se adaptar a essa agenda, porque geralmente os dubladores eles prestam serviços a vários estúdios, a quase todos. Isso facilitou a nossa vida, né? Porque a questão técnica ela se desenvolveu muito mais, então a gente tem recursos melhores na questão do sincronismo, tal. A técnica ela vai ficando cada vez melhor. Porém, tirou um pouco do trabalho do ator, que é essa coisa do jogo, né? O jogo teatral. Você tá junto na bancada, entendendo a cena junto com o seu parceiro, conversando de fato. Então é um trabalho muito desafiante, muito dinâmico, tem que ser feito muito rápido, por isso é tão importante você fazer um curso. Por ser um mercado muito restrito e novo, você que quer entrar tem que ter, além de dedicação, muita paciência. Tem que ser muito persistente até você conseguir um espaço. O curso, em média, tem uma duração de 1 ano, com aulas teóricas de expressões vocais, leitura, entendimento de cena, além de uma herança do rádio de trabalhar o desenvolvimento rápido do autor para chegar e resolver. E as aulas práticas sendo 100% na bancada. Além de muito estudo, a Zódia deu umas dicas para quem quer ser um dublador. Exige que o ator seja muito humilde. Então, essa é a primeira dica. Pegue o seu ego com muito carinho e diga para ele que ele vai começar a aprender coisas novas. A sua criatividade como ator será exatamente trabalhar em cima, fazer exatamente igual o que o ator da tela criou. Esse é um grande desafio. Precisa de muita humildade, precisa de muito aprendizado do ser humano. Para aprender que eu não estou aqui para fazer melhor nem pior. Eu não estou para melhorar o trabalho do outro, nem para piorar. Eu estou aqui para fazer exatamente o que está na tela. E depois dessa matéria eu vou me inscrever amanhã mesmo no curso de dublagem de teatro. E falando nisso, qual é a dica que vocês dão para quem quer começar ou já está começando a entrar no ramo da dublagem? Bom, eu acho que uma dica é a pessoa ir para frente do espelho e dar um texto e ver o quanto ela curte aquilo. Porque no momento em que ela sente que ela gosta daquilo, qualquer outro caminho, não haverá pedras em qualquer outro caminho. Ela poderá desenvolver, porque nós somos seres humanos capazes, com faculdades mentais, capazes de fazer qualquer coisa. Você pode estudar e ser cantor, né? A não ser que você seja extremamente desafinado, mas tudo é possível, sabe? Então, se você realmente quer, se você gosta, se você sente que você tem esse veio artístico, porque é preciso ser artista, não tem jeito. Então, se você sente isso, se a tua família te aplaude, se você faz as pessoas rirem, se você emociona, está no caminho certo. Olha, eu acho que eu sempre digo uma frase. Quando eu comecei a dublar, eu parei de trabalhar. Porque tinha tanto elemento a dublagem que já me compunha, que, na verdade, eu faço uma coisa hoje que concentra várias coisas que eu já fazia durante a minha vida antes da dublagem. Eu lia muito bem, eu adorava ler, e eu tinha entendimento sobre o que eu lia. Virar algo natural, virar algo de você. Sim. Então, eu falava já muito bem, eu era o escolhido do grupo na escola para falar lá na frente sobre o trabalho, eu tinha desenvoltura, não tinha inibição. É um trabalho, o nosso, que você tem que esquecer vaidade, não é? Tem que esquecer vaidade, você tem que ser você mesmo, tem que haver uma pureza dentro de você, para que você faça essas coisas com uma desenvoltura que não fique artificial. Porque na tela da televisão, não mente.
a tela da TV, ela nunca mente para você. O que está por trás daquilo pode ter sido feito dentro de muita coisa que pode nem existir, mas o que a pessoa está vendo ali na tela da TV, aquilo é uma enorme realidade. Aquilo não mente para você. Então você tem que ser fiel. O que você errar, pode ser um errinho desse tamanho, na TV vai ficar gigantesco. Claro, sim. Então, assim, talento é uma coisa que você não vai aprender em curso. É uma coisa que você vai descobrir que você já tinha. Fazendo um teatro, por exemplo, fazendo rádio, fazendo determinadas coisas que despertem esse seu veio artístico. Para que você tenha condições de olhar no espelho, como a Alessandra disse agora, e falar, não, eu tenho elementos, pelo menos básicos, nos quais eu me enquadro em poder ter uma relação com a arte e poder exercer esse tipo de coisa. É aquela coisa, se você tem vontade, você vai lá e faz. O talento é uma coisa que vem natural. Exato, é uma coisa que a gente tem mesmo e você vai aperfeiçoando aquilo tudo. Okay. Primeiro você tem que ter alguns elementos básicos. Bom, se vocês acham que esquecemos de responder a enquete do último intervalo, nós não esquecemos não. O primeiro reality show sobre dublagem foi produzido pela Du Brasil, Central de Dublagem e Treinamento, com o nome Quero Ser Dublador. Com 19 episódios no YouTube e mais de 600 inscritos, o Bruno Casemiro se destacou e foi o campeão. E nossa equipe foi bater um papo com ele. A equipe do Preparação foi bater um papo com Bruno Casemiro. Ele que estudou publicidade, logo em seguida descobriu sua paixão pela voz, se tornou locutor e recentemente venceu o reality show Quero Ser um Dublador. Não vou te falar que era tipo, nossa, o maior sonho da infância, sempre sonhei. Não, foi uma coisa que foi, com o tempo, quando eu fui me descobrindo, né, na vida, assim, eu fui falando, pô, a voz é uma coisa legal, dublagem é uma coisa muito legal, então vamos ver de qual é, né? E aí, eu entrei para vi o mundo de locução e eu falei, cara, eu quero meio que ser um profissional da voz como um todo, né? Então, tipo, quais são as áreas que eu posso abranger? Locução, dublagem, canto, teatro musical, teatro, enfim... Qualquer coisa que eu pudesse fazer com a voz, eu queria participar. Fui ver coisas de locução, essas coisas. Fiz o curso, me tornei locutor, né? Trampo hoje com isso, graças a Deus. E dublagem, cara, assim, eu não sei se você já teve a oportunidade de entrar no estúdio e brincar lá. É uma coisa muito gostosa de se fazer. Não parece que você está trabalhando. Saca? Parece que você vai lá se divertir e ganha uma grana com isso. Claro que não é assim, né? Eu tô falando no mundo ideal, né? Mas parece que, tipo, você vai lá e você faz um negócio que é muito legal, é muito da hora... E você sai mó feliz, mó realizado. Aí eu falei, cara, eu quero fazer isso por causa da vida. Bruno comentou sobre as dificuldades do reality e como foi ser avaliado por dubladores profissionais. Cada dia era uma coisa diferente, cara. Não tinha como falar assim, não, tô tranquilão aqui, passei. Não dava. De provas mesmo, a mais difícil foi dublar reality show. Porque aí, tipo, não é que você dubla uma cena de filme, que os caras estão ensaiando, encenaram, estão interpretando um personagem, falam direito, né? Você tá dublando um cara normal que não tem dicção, por exemplo, não sabe falar. E aí você olha pra ele assim e você fala, mano, como é que ele tá falando? Ele fala, tipo, pausado, pausa onde não teria pausa, e você fala, nossa, difícil. E conheci por conta do reality o Nestor Chiesi, que, assim, é um excelente dublador, eu considero um dos melhores. Conheci a Mabel César, que é dublador lá no Rio, Ricardo Juarez, que é dublador também no Rio. O Hermes é um excelente dublador, um excelente profissional, um excelente professor. Eu admiro muito ele, cara, admiro bastante. Meu, os caras são sensacionais e todos muito legais, todos tipo, estão me dando muito apoio. consigo conversar com os caras e não pedir dica, mas conversar sobre a profissão mesmo, e todos muito abertos a conversar, saca? Tipo, essas pessoas são sensacionais. Ele também nos contou que mudou em sua vida após participar do reality e deu uma dica para aspirantes a dubladores. Depois de participar do reality, principalmente agora que começou o teatro, mudou que eu não tenho mais tempo na vida, cara. eu tô focado, trabalhando e estudando duro pra, tipo, daqui a alguns anos a gente conseguir disparar aí na carreira, se Deus quiser. Que dica você dá pra quem quer ser um futuro dublador, até pra um futuro participante do Quero Ser um Dublador? Não tem muito segredo, tá ligado? Estudo e prática. Dublagem é prática. Você tem que praticar, você tem que treinar, você tem que estudar em casa. Não adianta só fazer o curso e, tipo, chegar em casa e ficar fazendo nada. Porra, faz o curso, chega em casa, estuda um pouco. Hoje em dia é muito fácil de você estudar dublagem. Você pega o seu celular ali, velho, filma a TV, tira o som e faz, sabe? Tipo, é só estudo, perseverança e vontade, eu acho. Para finalizar, Bruno nos mostrou sua cabine de locução, que ele também usa para treinar dublagem. Você vai responder com uma pergunta? Eu sei que você me ouviu, mas você não vai acreditar, né? Então, já que estou falando, você não vai acreditar. Que tal você ver com seus próprios olhos?
Kuchikimiyakuya! Gostaríamos de agradecer a presença dos dubladores Alessandra Araújo e Afonso Majones. Muito obrigada pela presença mesmo. Pena. Muito obrigada por virem. Nós que agradecemos o convite e esperamos ter ajudado em alguma coisa. Boa sorte a todos e sucesso. Obrigada. É isso aí. A gente quer agradecer a oportunidade de falar desse universo que é fascinante, que todo mundo tem curiosidade. E agradecer a vocês por terem nos convidado. É uma pena que tenha sido rápido, porque se deixar a gente vai ficar aqui até amanhã falando da produção. A gente pode voltar outra vez, hein? Obrigada. Eu gostei muito de conhecer sobre a dublagem. Realmente é um mundo fantástico. É muito legal saber como as coisas funcionam e como as coisas são planejadas. É muito gostoso conhecer um mundo novo. E falando em conhecer um mundo novo, uma nova realidade, você não pode perder o próximo programa. Você quer viajar e não sabe por onde começar? Então não perca o próximo programa, que vai mostrar a preparação dos mochileiros para escolher o destino e ainda gastar pouco. Se hospedar em hostel, dividir o quarto e banheiro, além de mostrar o que é preciso pesquisar para conhecer um novo país ou cidade. Prepare sua mala com a gente e não perca Preparação, aqui na Web TV Fianfaan. Não perca o próximo programa. Continue assistindo a programação da Web TV Fianfaan. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.